Muito boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui nesta igreja, tendo a oportunidade de apresentar um pouquinho o trabalho que a gente desempenha lá na Novo Tempo, que é o programa Na Mira da Verdade. Aqui está comigo o professor Eduardo. Tudo bem, amigos? Olha, se há um lugar em que não precisariam estar aqui para responder dúvidas, é o NASP. Aqui tem professores excelentes, teologanos que estão estudando a Bíblia, mas já que eu estou aqui, vou tentar fazer o meu melhor para ajudá-los a entender a Bíblia. Obrigado, amigos, pelo carinho que vocês têm para o nosso trabalho. Mas a ideia do programa é essa mesmo, ver se a gente consegue derrubar o professor, não é? Essa era a questão. Vê como é que ele se sai aqui agora com essas perguntas que vão chegar aqui. Então mande uma pergunta poderosa aí para ver se a gente consegue ver na Bíblia aí as respostas da melhor maneira possível, não é, professor? Vamos esperar as suas perguntas. Já mandaram alguma pergunta? Já, vocês têm um número ali, vocês podem mandar. A gente não vai ter muito tempo, mas pelo menos uma pergunta a gente consegue responder. Vamos lá, já veio uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome, Dr. Jimenez. A sua pergunta foi pescada, meu irmão. Olha só a pergunta dele. A respeito de Daniel 11:12, 1290 dias ou 1335 dias? E aí, professor? Vamos lá. A nossa interpretação tradicional, é que ambas as profecias estão interligadas, E nós cremos que os 1335 dias, eles terminam ali em aproximadamente 1843, 1844, marcando então o início, do povo advento. Agora, os teólogos não têm, diríamos assim, um consenso quanto ao significado dos 1290. Quando você lê Daniel 11:12, você vê que bem-aventurado é aquele que dá a profecia dos 1290 e depois bem-aventurado é aquele que vive até 1335 dias, ou seja, nós entendemos tradicionalmente isso como uma referência àquelas pessoas que estariam vivas por ocasião do surgimento do movimento milenita, Elas ouviram a excelente notícia da breve volta de Cristo, Momento esse que foi assim, doutrina essa que foi o motor propulsor para que o nosso povo pregasse, o povo milenita, e depois surgisse o adventismo no sétimo dia. Eu não teria agora como te dar detalhes sobre as diferentes interpretações dos 1290 anos, porque não tem um consenso. Agora, em relação aos 1335, até hoje, o que eu saiba, e eu creio nisso também, pelos cálculos proféticos, nós chegamos sim, cremos que Daniel 12 é uma profecia que prediz o surgimento do povo milerita, de onde, obviamente, surgiu a igreja adventista no sétimo dia. Muito bem, a próxima pergunta. Queria saber se os discípulos foram batizados e quais os textos da Bíblia que mostram isso. Veja, nós temos só informação de alguns discípulos de João Batista, de alguns discípulos que foram sim batizados, porque eles eram discípulos de quem? De João Batista. Então, obviamente, que para eles serem discípulos de João Batista, eles deveriam ter sido batizados. Nós não temos informações detalhadas sobre todos, mas, por exemplo, aqueles que seguiram João Batista, obviamente, eles foram batizados por ele. E uma vez eu li um artigo muito interessante que mostra que a origem do batismo por imersão é muito provável que tenha ocorrido naqueles rituais de purificação do Antigo Testamento, Então lá em Levítico capítulo 9, tem um ritual de purificação com água. Então o batismo por imersão surgiu dali. Possivelmente João, sobre inspiração, retirou a ideia dali e aí obviamente batizava as pessoas para arrependimento, como lemos ali em João 3, 23 e 24. Então eles foram sim batizados no batismo de João, até porque vários discípulos de Cristo, alguns na verdade antes, foram discípulos de João Batista. Muito bem, nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, sempre soube, sempre saberá e sempre sabia. A pergunta é: por que Deus escolheu o rei Saul para ser o primeiro rei de Israel, mesmo sabendo que ele iria ser um rei desobediente? Essa é a minha pergunta aí. A pergunta foi pescada, Mateus.
Matheus Ribeiro. E aí, professor? Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o rei Saul seria um rei desobediente. Por que ele o escolhe para ser o líder do povo? Veja, primeiramente, você tem que lembrar da história que Deus não queria que ele tivesse um rei, não é? Deus não queria que ele tivesse um rei humano. Deus queria ele ser o rei do seu povo. Agora, quando o seu povo escolheu para si um rei, o que Deus possivelmente fez? Dos males o menor, né? E tem um detalhe: a onisciência de Deus não impede que Deus permita que a história siga o seu curso normal. Por exemplo, Deus sabia ou não sabia que Lúcifer pecaria? Ele sabia. Agora, a onisciência de Deus não impede que a história siga o seu curso normal. A onisciência de Deus não é uma tirania que permite que ele faça o que bem entender do jeito que quiser, né? Então Deus era onisciente, sabia da escolha errada, mas o problema não foi necessariamente a escolha de Deus, o problema foi a escolha deles, quando eles preferiram serem governados por um rei humano e não pelo rei divino. Deus permitiu que a história seguisse o seu curso normal, e pela vida de Saul eles puderam perceber que eles fizeram uma péssima escolha em trocar a Deus como rei por um rei que fosse humano. Então o problema não estava na escolha de Deus, o problema estava na escolha deles. Muito bem, muita pergunta chegando aqui pra gente, hein? Obrigado pela sua participação. Então essa aqui é a pergunta, deixa eu ver aqui, já veio outra em cima. Vamos lá. Travou aqui. Só para um detalhe antes de falar, leiam João 3 e 4, onde fala de alguns seguidores de João Batista que seguiram a Jesus e que haviam sido batizados, tá bom? Só um minutinho que travou aqui. Tá bom, levanta a mão aqui, tem uma pergunta aí. Abriu, então depois você levanta a mão que eu vou. Próxima pergunta. Segundo 1 Timóteo 4, de 1 a 5, a apostasia são doutrinas que proíbem alimentos que Deus criou. Quer dizer que vem dizendo a palavra aqui em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, que há uma condenação ou na doutrina de alimentos que Deus criou. Vamos ler o que está escrito aqui. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e, segundo o Espírito, enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e a proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. É o Senhor. Muito bem, a questão é a seguinte: aqui aparentemente está dizendo que se nós agradecemos pelos alimentos, não importa qual seja, Deus permite. É isso mesmo? Muitos irmãos evangélicos pensam que não importa aquilo que nós comemos, né? Pela oração e pela palavra de Deus é santificado qualquer alimento. Agora imagine, Deus nesse texto está autorizando você a comer carne de cachorro, carne de gato, carne de cavalo, lesma, não é? Será que pessoas que têm o corpo considerado o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Timóteo 6,19, devem jogar lixo para dentro do corpo? A resposta é bastante lógica, não. Agora veja uma coisa interessante: eles acham que 1 Timóteo 4 está abolindo a lei dietética, as leis dietéticas de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Porém a leitura atenta demonstra que não tem nada a ver. Por quê? O que diz o verso 1? Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. O Espírito afirma claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem é que escreveu Levítico? Quem é que inspirou Levítico? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Então, se os ensinamentos relacionados à alimentação foram criados por demônios,
e não foram demônios que colocaram Levítico 11 na Bíblia, é óbvio que 1 Timóteo 4 não está tratando das leis dietéticas de Levítico 11, porque esses ensinos aqui, referentes a alimentos, são ensinos demoníacos, e Levítico 11 é inspirado por Deus. E aí, segue, por exemplo, no versículo 3, tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Duas coisas esse grupo de falsos profetas proibia: casamento e o ingerir alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Ou seja, tinha um movimento herético nos dias de Paulo, com essa tendência ascética, que ensinava o seguinte: para você desenvolver a sua espiritualidade, você deveria privar o corpo do prazer sexual e do prazer de ingerir um alimento. Então, quanto mais você privasse o corpo do prazer, mais desenvolveria o seu espírito. Paulo está combatendo esta crença. Ele não está mencionando Levítico 11, porque Levítico 11, repito, não foi colocado na Bíblia por demônios. E quando fala no verso 4 que tudo que Deus fez é bom e não devemos rejeitar, ele está argumentando que o material é bom. Vocês lembram que quando Deus criou o mundo em 6 dias, em Gênesis 1:31, ele falou o seguinte: eis que tudo é muito bom. Ele está refutando uma crença cética de que o material em si mesmo é mau e que apenas o espiritual é bom. E quando diz no verso 5 que pela palavra de Deus e pela oração é santificado, simplesmente ele está dizendo o seguinte: qualquer coisa que faz parte do mundo material, que foi criado por Deus e que é dedicado a Ele, é bom e não vai trazer nenhuma contaminação moral ou cerimonial para nós. E aí uma pergunta que eu sugiro que você faça para o irmão evangélico é a seguinte, para ajudar ele a pensar. Ali diz que qualquer alimento é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, a carne de porco, ela é santificada pela palavra de Deus? Sim ou não? Não. Se ela não é santificada pela palavra de Deus, ela pode ser santificada pela oração? Não. Um alimento tem que ser santificado pela palavra de Deus e pela oração. E quando nós lemos Isaías 65, versos 13 e 4, ali é um texto muito forte, amigos. Ali diz que entre as coisas que mais irritam a Deus está o comer carne de porco. E a pergunta é: será que algo que irritava a Deus no passado não irrita mais hoje? Não tem lógica. Se algo irritava a Deus no passado, continua irritando hoje. Muito bem, muitas perguntas diferentes chegando aqui. Muito obrigado. Vamos ver, aqui está aqui na mira, hein? A pergunta, deixa eu ver se tem um nome aqui da pessoa. Leonardo, ele diz o seguinte: eu sempre tive um questionamento a respeito da volta de Jesus. Sabemos que Deus é onisciente, portanto, não seria injusto aos olhos dele, com quem ele sabe que ainda vai nascer, escolher uma data para vir nos buscar? Ou seja, pessoas que ainda nascerão, ele já sabe a data que ele vem nos buscar. Não seria injusto da parte de Deus não levar em conta isso? Veja, queridos, primeiramente eu não vejo que seria injusto, porque se Deus vai esperar todo mundo que tem que nascer, o pecado não acaba nunca, né? Agora, um outro detalhe que temos que imaginar, existem diferentes interpretações para esse texto que eu vou ler agora, e obviamente não tem como, eu não vou bater um martelo em relação a esse texto, quem sou eu para fazer isso? Mas, 2 Pedro 3,12, dá a entender que a volta de Cristo é um evento incondicional, mas a data não é incondicional. Não significa necessariamente que Deus fixou uma data. O que diz 2 Timóteo? Ellen White diz, que depois
da purificação, depois do juízo pré-advento, depois dessa profecia de tempo das 2.300 tardes e manhãs, não teria mais uma profecia com tempo para o povo de Deus. Ou seja, nós não temos como saber o dia e a hora da volta de Cristo, mas a Bíblia não parece dar a entender que isso é fixado. O que diz 2 Pedro 3,12? Esperando o dia de Deus e já antecipando, aqui estou na Nova Versão Transformadora, antecipando, outras versões dizem apressando, não é? A sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Eu entendo a princípio, queridos, que a volta de Cristo é um evento incondicional e vai acontecer, queira você e eu, queiramos você ou não. Agora, a data não necessariamente é incondicional. Existem profecias a serem cumpridas, óbvio, mas depois desses eventos relacionados às 2.300 tardes e manhãs, depois do cumprimento do decreto dominical, pregação do Evangelho, que é o último sinal, na verdade, para a volta de Cristo, pragas, Deus pode vir em qualquer momento. E além disso, se eu morrer hoje, o meu destino já foi selado e Jesus já veio para mim. Então eu não vejo o porquê de nós culparmos, por exemplo, a onisciência de Deus. Ele tem que voltar, né? Alguém disse uma vez o seguinte, que se Jesus demorar muito para voltar, ele vai ter que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. Você imagine, se Deus não intervir na história humana, com o avanço da maldade, da impiedade, amigos, nós nos autodestruímos. Então Deus tem que intervir para o próprio bem da humanidade. Muito bem, agora tem uma pergunta que é típica de colégio de guerra. Então aí vamos ver como o professor vai sair. Olha lá, a pergunta, depois eu falo o nome. Queria saber se, segundo a Bíblia, ou até mesmo Ellen White, é errado roubar a afeição de pessoas que não vamos corresponder. Olha que pergunta aí. Roubar a afeição, ou seja, a pessoa está interessada por você, você olha para ela e dá aquele arzinho de esperança. Mas você não vai ter nada com ela. É assim mesmo, professor? Isso aí tem alguma condenação da Bíblia fazer isso aí? Enganar as irmãzinhas, os irmãozinhos? Olha aí. Veja, mesmo que a Bíblia não trate diretamente do ponto, tem um princípio que nos ajuda, que é um princípio que vocês conhecem muito bem. Mateus capítulo 7, verso 12. Qual é o princípio? Diz assim, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Aqui está a resposta. A essência de tudo aquilo que Deus revelou na palavra dele é a seguinte: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se você não gostaria que alguém alimentasse esperança em você e ferisse o seu coração, isso significa que por uma questão de coerência você não deve fazer a mesma coisa. Mas sabe o que acontece, professor? Pode ser que às vezes eu estou querendo ser simpático, não estou querendo dar. Tem esse detalhe, estou querendo ser simpático e tal, é que de repente a pessoa interpreta errado. Também tem isso. Também tem isso, né? Tem que tomar cuidado. Então eu digo na questão consciente, né? Se você conscientemente você atrai alguém, mas você não quer nada com a pessoa, brinca com o sentimento da pessoa, você está transgredindo a essência da Bíblia. Agora, se você foi simpático, né, com a pessoa, simpática, e a pessoa já está pensando que você quer casar com ela, aí é um problema da outra pessoa que tem a carência afetiva, né? Tem pessoas que são mais carentes afetivamente. O que a gente não pode é brincar com não pode brincar com o sentimento das pessoas, né? Então, tenha cuidado. Você que é uma pessoa muito carente, às vezes, né, a pessoa se apaixona com muita facilidade, se apega a alguém com muita facilidade. É importante você cuidar do seu interior. Talvez você não tenha recebido a devida atenção, o devido amor, afago dos pais, e aí você busca nas outras pessoas isso. Então você tem que trabalhar isso com psicoterapia, porque senão você será uma pessoa muito vulnerável emocionalmente. Muito bem, mais uma pergunta, nosso tempo ainda está de pé, então vamos lá. A Nova Jerusalém, ela desce do céu, onde há segurança plena, claro.
para viver eternamente na terra renovada, onde o mal nunca mais existirá. Sendo assim, por que ela tem muros tão altos, fundamentados sobre o nome dos apóstolos? Observação: lembrando que o ataque dos maus não lhe ameaça nada, pois fogo cai do céu e os consome, e também que ela continuará murada após isso. Por que tem os muros? Queridos, é o seguinte: a Bíblia, ela é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. O que isso significa? Deus muitas vezes tem que se utilizar de uma linguagem, de expressões que facilitem a nossa compreensão do texto. É óbvio que na nova terra não terão ladrões para invadirem a cidade santa, mas como que Deus poderia transmitir para eles a ideia de que a cidade é segura, de que os inimigos deles não mais os atacariam, de que eles não seriam mais perseguidos? Então Deus tinha que comunicar desta forma, né? Mostrar a cidade com muros, com portas lindíssimas, para ensinar para eles o seguinte: primeiro, as verdades bíblicas ensinadas pelos apóstolos, pelos profetas, são a base do meu reino. E segundo, comigo vocês estão plenamente seguros. Então Deus tinha que comunicar para eles de uma forma que eles entendessem. Por exemplo, você lê em Levítico 11 que o morcego é chamado de ave. Ele está classificado como ave. Só que a classificação, a taxonomia dos animais não existiam. Para um observador que não tinha o conhecimento científico que temos hoje, de que morcego não é ave, para quem observa um animal voando, ele pensa que é o quê? É ave. Até hoje você não usa a linguagem: o sol se pôs. Nós sabemos que o sol não se põe, mas nós utilizamos essa linguagem. Então Deus se utiliza de uma linguagem humana para comunicar as suas verdades divinas. Deus é um comunicador por excelência. Ele atinge as pessoas da forma como elas podem compreender. Muito bem, uma pergunta aqui, só um minutinho. Essa daqui. Em Mateus 10, 28, parece-nos dizer que existe corpo e alma, e que o corpo pode morrer enquanto a alma continua viva. Como entender esse texto na luz da nossa crença adventista quanto à imortalidade da alma? Para a gente contextualizar, Mateus 10, 28 diz o seguinte: não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse é um texto muito usado pelos imortalistas, e eu quero fazer uma breve análise com você, para você perceber que na verdade o texto é contra o que eles estão dizendo, tá? Em primeiro lugar, a doutrina da imortalidade natural da alma ensina que a alma, né, o espírito, vai para o inferno, né? Mas o que Cristo está dizendo nesse texto? Vamos ler com atenção. O que vai para o inferno de acordo com esse texto? É a alma ou é o corpo todo? Vamos ler. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O que irá para o inferno? Só a alma ou a alma e o corpo? A alma e o corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que diz aqui que Deus tem poder de fazer? De destruir. Então o que será destruído no inferno é alma e corpo. Então a Bíblia não apresenta a alma sobrevivendo fora do corpo, ou a alma sendo atormentada eternamente no lago de fogo. Pelo contrário, Jesus diz o seguinte: que Deus vai destruir ambos no inferno. Outro detalhe interessante que você tem que atentar é o seguinte: no verso 28, os tradutores traduziram a palavra psique por alma, só que eles deveriam ter feito a mesma coisa no verso 39, mas eles não fizeram porque eles iam ter um problema. Olha o que diz o verso 39, e a mesma palavra que aparece aqui para a alma: quem se apegar à sua própria vida, aqui no original é alma, a perderá,
mas quem abrir mão de sua vida ou alma, por minha causa a encontrará. Por que que o tradutor coloca alma no verso 28 e vida no 39? Para ele evitar o seguinte problema: é possível perder a alma por causa de Jesus Cristo. Então o que que ele decidiu fazer? Colocou alma no verso 28 e vida no verso 39, sendo que o certo era estar alma nos dois ou vida nos dois, porque o sentido de alma aqui é vida. Então o que Cristo está dizendo é o seguinte: não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês, agora temam aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto qualquer possibilidade de vida eterna de vocês. Esse é o contexto. Só que o tradutor, infelizmente, com seu pressuposto imortalista, acaba escolhendo certas palavras, né? Muito bem, mais uma perguntinha. Temos tempo ainda, podemos ir? Então vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte: como entender Deuteronômio 14, 21? Não poderiam comer um animal que o encontrasse morto por si, mas poderiam dar aos estrangeiros. Se não é bom para eles, por que dar aos estrangeiros? Isso foi uma ordem de Deus. E mais à frente, ali no verso 26, também diz assim: a ordem para liberando a compra de bebida forte, é isso mesmo? Vamos ver o que está dizendo aqui, 21 e depois 26. O 21 diz o seguinte: não comam nada que encontrarem morto, vocês poderão dá-lo ao estrangeiro, residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês, povo consagrado ao Senhor, seu Deus, não cozinhem o cabrito ou o leite da própria mãe. Bom, o contexto aqui é o seguinte: você não pode comer, você pode dar para os outros, mas e como que é hoje? Eu não posso comer carne de porco, mas eu posso vender carne de porco. Eu não posso tomar cerveja, mas eu posso vender bebida alcoólica. Como é que é? Aqui o contexto é outro, vamos analisar. Primeiramente, o Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem favoritismo. Agora, porque em Deuteronômio 14 ele autoriza vender uma carne, vejam, não era carne imunda, né? Era uma carne pura, encontrada de um animal morto por si próprio. Por que Deus autorizava vender esta carne ou dar para um estrangeiro, mas não para o povo de Israel? No próprio texto diz assim, ó: porque vocês são povo consagrado ao Senhor. O que isso quer dizer? Deus não queria passar para o israelita a ideia de que eles eram essencialmente melhores do que os outros. Deus queria ensinar a seguinte lição: que por eles terem sido chamados por Deus para testemunharem do verdadeiro Deus, eles deveriam se diferenciar das outras nações. Lembrem, queridos, o povo de Israel era um povo que havia sido desumanizado na escravidão egípcia. Então eles tinham que ter lições morais e espirituais de uma maneira diferente da nossa, né? Então como que Deus ia ensinar para eles que eles deveriam ser o quê? Um exemplo, mostrando que eles não deveriam comer qualquer tipo de animal que fosse encontrado morto. Agora, quando aquilo era vendido para um estrangeiro, se esse estrangeiro viesse a se converter à nação de Israel, ele também fazia parte do povo de Deus. Então, era uma forma de Deus ensinar um povo desumanizado que Deus os chamou como representantes e que eles deveriam se diferenciar das nações pagãs. E quanto à bebida forte, vamos fazer aqui uma análise também. Veja, nós temos que entender que o nosso Criador, ele é muito bondoso e misericordioso. Ele nunca aceita o pecado, mas ele tolera o pecador para transformá-lo. E Deus viu, o povo de Israel era viciado em bebida e viciado em poligamia. Deus nunca aceitou isso. Agora Deus, na sua misericórdia, ele foi tolerando até o seu povo se reeducar, e pelos resultados negativos, tanto da bebida quanto da poligamia, eles percebiam que o plano de Deus para eles, sem essas coisas, era o melhor.
E tem uma outra informação importante. O judeu, propriamente dito, ele não bebia a bebida alcoólica da mesma forma que as outras pessoas bebiam, né? Na verdade, no passado, eles misturavam uma porção da bebida fermentada com umas 2 porções de água. Por quê? O indivíduo que bebesse a bebida alcoólica fermentada sem a mistura de água, ele era considerado um bárbaro. Então, quando se alega assim, não, a bebida alcoólica que eles bebiam lá era a mesma das pessoas de hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E um outro dado que eu dou para vocês, amigos, para finalizar... Mas se embriagavam do mesmo jeito. Se embriagavam, como eu falei, Deus estava tolerando, reeducando-os. Mas a bebida deles era bem mais mesclada com água do que a de hoje. Era uma medida de bebida alcoólica para 2 ou 3 de água. E outro detalhe interessante, queridos, leiam Provérbios 23, 31. Quando alguém disser para vocês assim, mas beber socialmente faz bem para a saúde, um copinho de vinho faz bem para o coração. Não é assim, tá? Muitas vezes a indústria do vinho, a indústria da bebida contrata essas pesquisas. Provérbios 23, 31 diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e escoa suavemente. Ou seja, se não é nem para eu olhar, eu devo beber um pouquinho? Se não é nem para eu olhar, eu devo beber socialmente? A resposta é não. Por quê? O próprio texto diz: pois no fim, verso 32, ele morde como a cobra venenosa, pica como a víbora. O que a indústria não fala para nós é o seguinte: que o que faz bem para o coração não é o vinho alcoólico, são os flavonoides, né? Elementos químicos que dão a cor vermelha ao vinho. E é comprovado que o suco puro da uva tem 30% mais flavonoides para beneficiar o seu coração. E uma outra pergunta, amigos, para avaliarmos: para você e eu dirigirmos, existe uma quantidade mínima de álcool? Existe uma quantidade segura de álcool para você dirigir? Não. Experimenta tomar um pouquinho e ser pego no bafômetro para ver o que vai acontecer com você. Se não existe uma quantidade saudável e segura de álcool para dirigir, também não existe uma quantidade de álcool segura para a nossa mente discernir entre o bem e o mal. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas o objetivo do programa Na Mira da Verdade, na grade da TV Novo Tempo, é um só: é motivar a todos nós a estudar a Palavra de Deus. Essa capacidade que Deus deu ao Leandro de responder as perguntas, quando ele não sabe nada que eu vou perguntar, nem eu sei o que vai chegar. É uma forma de chamar a atenção das pessoas para eles estudarem o principal objetivo: motivar o nosso telespectador a estudar esse livro sagrado e, através dele, encontrar o caminho que leva à vida eterna. Obrigado pelo carinho que vocês têm por nós lá do programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você ter mandado sua pergunta. Quantas e quantas perguntas chegaram aqui, até difícil a gente achar uma pergunta. Obrigado pela participação, e a gente nunca deixa de dizer uma coisa: ore pela gente. A gente pisa no terreno do inimigo todos os dias. A gente sabe que a vitória é certa, mas a gente conta com a oração de vocês, nossos irmãos, porque o que a gente está fazendo lá está incomodando muito o inimigo de Deus. Tenha certeza disso. E ele pode atacar a gente de várias formas. Ore pela gente. E lembre sempre: se você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Deus abençoe a todos.